O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre essa história de naming rights do estádio do Corinthians valendo mais de R$ 1 bilhão. Já existe alguma negociação? Quero falar também sobre o Flamengo muito perto da final do Campeonato Carioca, assim como o Atlético Mineiro diante do América. Bora te atualizar sobre o Internacional de olho em Oscar. Preciso te falar também sobre o Campeonato Paulista, o que está em jogo nessa última rodada, domingo de definições. As últimas do mercado, bastidores, finanças, mais declarações do Textor a respeito daquela polêmica envolvendo compra de arbitragem, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora contar ainda que esse vídeo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas, colocando na tela partidas decisivas desse domingo. Começando com o Campeonato Carioca, a vitória do Vasco teve sua cotação aumentada pela Aposta Real para R$ 1,47. Já a vitória do Cruzeiro passou de R$ 1,76 contra R$ 1,80. O Vasco pega o Nova Iguaçu, o Cruzeiro pega o Tombense. No Campeonato Paulista, rodada final da fase de grupos, e a minha sugestão é de aposta na vitória do São Paulo e do Novo Horizontino. Sim, Novo Horizontino deve vencer a minha lusa. Esses dois times se classificam e se você fizer uma aposta casada com as vitórias dos dois times, vai pegar uma cotação melhor. Para participar na aposta real é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas de até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Flamengo mas muito perto da final do Campeonato Carioca. Na noite desse sábado, vitória por 2-0 contra o Fluminense. Por ter melhor campanha, o Flamengo joga por dois resultados iguais, ou seja, o Fla-Flu não estará na final do Campeonato Carioca se perder na partida de volta na próxima semana por 3 gols de diferença. O triunfo por 2-0 foi construído com gols de Everton, Cebolinha e Pedro, gol do Pedro já nos acréscimos. Mas, Nicola, você precisa dizer que o Manuel foi expulso, isso gerou uma instabilidade no Flu. É verdade, o Manuel deu uma entrada forte e acabou sendo expulso direto, mas o Flamengo, antes mesmo da expulsão, com 11 contra 11, já era bem superior ao time do Fernando Diniz, que não vai bem nos clássicos já há algum tempo. Importante contar que esse jogo só aumentou a invencibilidade defensiva do Flamengo, um gol sofrido em 12 partidas na temporada. Entre os times que disputarão a Série A, aquele que mais se aproxima, ou aqueles que mais se aproximam do Flamengo, são o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, com 6 gols sofridos na temporada. Cruzeiro e Internacional tomaram 7 gols. Pergunta que eu quero deixar para vocês: Flamengo já é finalista do Campeonato Carioca ou tem alguma chance de reversão? Use o espaço para comentário, beleza? Bora falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que garante que há corrupção no Campeonato Brasileiro. Ele citou isso nos 3 últimos campeonatos, 2021, 2022 e 2023. Foi inclusive intimado pelo STJD a apresentar essas provas. Ele afirmou que há gravações de juízes reclamando de propinas que não foram pagas. Pois bem, nesse sábado, o Textor concedeu ou publicou uma entrevista no site dele, dando mais detalhes, uma gravação de 13 minutos. E eu separei a principal parte desse depoimento. Abre aspas. Eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Essa gravação foi validada, autenticada. Também está nas mãos da polícia. Esteve nas mãos de governadores por um ano. E foi numa divisão inferior. Aí ele já está explicando o contexto dessa gravação. Isso aconteceu num campeonato que não dá Série A. Não sabe se Série B, se Série C, ele prossegue. E é um jogo conhecido por nós. A gravação tem um juiz falando que estava triste de ter perdido dinheiro, porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele deu 1 minuto no relógio, deu um pênalti que não deveria e o atacante bateu o pênalti na trave. Ele disse que fez tudo o que foi possível, é de um sotaque carioca. Isso nos permite identificar qual árbitro é, fecha aspas, disse o Textor. Então, só para elucidar tudo o que ele está contando. O Textor afirma que aquela manipulação de resultados com apostadores que chegou a punir jogadores também
teve participação de árbitros. Ninguém nunca publicou nada nesse sentido. Ele chega a dizer que deixou essa gravação na mão dos governadores e ninguém fez nada. Afirma que não se trata de uma divisão de Série A, mas um jogo conhecido e com arbitragem de alguém com sotaque carioca. Depois eu até fui pesquisar para ver que jogo poderia ser, não consegui avançar muito, exceto por uma partida, não faz tanto sentido, mas só para exemplificar. No ano passado, na 37ª rodada da Série B, teve um Mirassol 4, Atlético Goianiense 1. O árbitro era o Marcelo de Lima Henrique, que é carioca. E aí, no finalzinho da partida, ele dá um pênalti a favor do Atlético Goianiense, só que o Luiz Fernando chuta a bola na trave. Não sei se faz muito sentido, porque nesse mesmo jogo o Marcelo de Lima Henrique marcou um pênalti a favor do Mirassol, enfim. Só para vocês entenderem o contexto, o fato de ser na Série B acho que diminui um pouco da carga, porque o que o Textor dizia é que o Botafogo perdeu porque foi prejudicado dentro de campo. E aí ele associava a arbitragem. Agora ele traz um exemplo de uma gravação de uma divisão inferior. Enfim, quero saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa? Diga no espaço para comentários. Combinado? Bora falar agora sobre o Internacional, que está na semifinal do Campeonato Gaúcho e de olho em um grande jogador. Trata-se de Oscar. O Inter, que já contratou 10 reforços, aumentou sua folha salarial de forma considerável nas minhas contas. A folha do Inter hoje bate entre 17 milhões e meio e 18 milhões de reais depois da chegada de Borré, Fernando, entre outros reforços. E o Eduardo Cudê, após a classificação do time para a semifinal do Gauchão, afirmou que está de olho em Oscar, meio atacante brasileiro que cumpre os últimos meses do contrato no Xangai Port. O vínculo dele se encerra em novembro. A frase do Cudê foi a seguinte, abre aspas: "O único jogador que vamos buscar mais para frente é o Oscar. Já falei com o empresário dele, que é o mesmo do Thiago Maia. Ele não me aguenta mais. Me pedem que eu não fale, mas às vezes eu falo demais." Fecha aspas, disse o Eduardo Cudê. Só para registrar, o Internacional fez 3-0 no São Luís em partida disputada no Beira-Rio nesse sábado e garantiu a passagem para a semifinal do Campeonato Gaúcho, confronto contra o Juventude. Os 3 gols do Inter marcados por Ener Valencia, Igor Gomes e Maurício, 2 gols no primeiro tempo e o outro no finalzinho do jogo. Quero te atualizar agora sobre o Atlético Mineiro, também avançou de forma considerável rumo à semifinal do campeonato, rumo à final do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro tem a primeira fase e 4 times se classificam para a disputa da semifinal. Nesse sábado, dentro de casa, o Atlético fez 2-0 no América, o América dono da melhor campanha contra o Atlético, que não havia ido tão bem. O América foi segundo, o Atlético terceiro, né? Então o América joga por 2 resultados iguais. Mas o Atlético conseguiu reverter a vantagem do Coelho depois de vencer por 2-0, gols de Paulinho e Hulk, tá? Então agora o Atlético joga na Arena Independência na semana que vem, podendo perder por um gol de diferença para passar para a próxima fase. O América vai precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença para eliminar o Galo. Importante contar que com esse gol do Hulk, ele chegou à incrível marca de 100 gols com a camisa do Galo, 180 partidas, 100 gols marcados e mais 34 assistências. Cheguei a ver nas redes sociais um barulho grande por conta de uma eventual diferença entre Hulk e Scarpa. Hulk teria reclamado que o Scarpa não toca a bola para ele. Foram 2 as oportunidades reais em que o Scarpa teve a chance de tocar para o Hulk. É bem verdade que em uma delas ele estava claramente em condição de impedimento, o Hulk, então nem daria para ele ser. Se ele recebe a bola, o bandeirinha levantaria seu instrumento. Chegaram a dizer até que o Hulk foi reclamado do Scarpa para o Felipão, logo depois o Scarpa chega, enfim. Estou checando essa história para trazer mais detalhes, mas o que é certo é que o Atlético foi muito bem no jogo. Exceção aos minutos finais do primeiro tempo, o Atlético dominou o América com alguma facilidade, fez o placar que precisava e tem a classificação para a final do Campeonato Mineiro muito bem encaminhada. Se confirmar essa classificação, vai ser a 18ª vez seguida que o Galo disputa o título mineiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a Arena Barueri, que micou de vez. Se alguém ainda tinha dúvida de que o palmeirense não quer a Arena Barueri, o jogo desse sábado serviu para confirmar. Confronto contra o Botafogo, que termina com vitória por 1-0, com gol de Rony, diante de apenas 11.598 torcedores, a renda bruta de R$460 mil. É de se imaginar que a renda líquida fique na casa dos R$160 mil. Aí quero trazer números para vocês para explicar por que o torcedor do Palmeiras não quer a Arena Barueri. O Palmeiras fez 6 jogos como mandante no Campeonato Estadual. 2 em seu estádio, no Allianz Parque, houve aquele problema com o gramado, e os 4 jogos seguintes todos na Arena Barueri. O
Primeiro jogo no Allianz Parque, diante da Inter de Limeira, 27.228 torcedores e uma renda líquida de quase R$ 800 mil. Segundo jogo contra o Santos, também no Allianz Parque, 40.379 torcedores e R$ 1,5 milhão de renda líquida. Apenas a renda desse jogo garante o que o Palmeiras é mais do que o Palmeiras arrecadou nos 4 jogos como mandante na Arena Barueri. Primeiro jogo na Arena Barueri foi contra o Ituano, só 8.879 torcedores. Olha como o público cai. E a renda despenca, foram faturados só R$ 34 mil de renda líquida, a pior renda em bastante tempo do Verdão. No jogo contra o Corinthians na Arena Barueri, aí sim um clássico, 29.647 pessoas, renda líquida de R$ 1 milhão. Contra o Mirassol, a coisa volta à normalidade, 11.774 torcedores, só sempre R$ 50 mil de renda líquida. Contra o Botafogo, mais 11 mil torcedores e uma renda parecida a 150 mil. Você soma 150 com 150 dá 300, mais 1 milhão, 1 milhão e 300, mais 34 mil, 1 milhão 334 mil reais em 4 partidas. Contra 1 milhão e meio de reais do Palmeiras contra o Santos no Allianz Parque. Até o Abel Ferreira falou, deixou bem claro para a Leila Pereira que o estádio, a Arena Barueri, embora seja dela, não é do Palmeiras. A frase é a seguinte: estamos jogando fora e é bom que todos entendam. O Abel completa, queremos muito é jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que no próximo jogo não vai acontecer e temos que jogar aqui. É onde é, não há desculpas, mas não é igual a jogar no Allianz Parque, aqui em Barueri, com todo o respeito, mas não é igual. Então até o Abel tocou o dedo na ferida, deixando bem claro para a Leila que embora ela goste de jogar nesse estádio que ela arrendou, o Palmeiras não se sente confortável assim como seu torcedor. Só para completar sobre o Verdão, terceira temporada seguida em que o Palmeiras termina a fase de grupos com a melhor campanha nos 3 anos, 2022, 2023, 2024, sem nenhuma derrota. A campanha dessa temporada de 28 pontos em 36 possíveis, 8 vitórias e 4 empates. Não tenho gostado do nível de atuação do Palmeiras. Venceu sem convencer para mim contra o Botafogo, contra a Portuguesa, contra o Mirassol, havia empatado contra o Corinthians, enfim, é um Palmeiras que chega à fase de mata-mata como talvez o grande favorito, mas sem jogar tão bem. Quero falar agora sobre a reta final do Campeonato Paulista. A fase de grupos se encerra nesse domingo com 6 partidas, todas às 4 da tarde. Estarão em jogo 3 vagas nas quartas de final e 2 vagas no rebaixamento. Para as vagas das quartas de final, são 5 times envolvidos. Tem uma vaga para Ponte Preta ou Água Santa e 2 vagas para São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Quero explicar os casos. A Ponte se classifica com um empate. Mesmo se perder, ela ainda pode passar, isso porque a Ponte Preta tem 17 pontos, o Água Santa tem 14, e a diferença no saldo é muito favorável à Ponte. Ponte tem 5 gols de saldo, o Água Santa tem -3, então a Ponte só será eliminada se perder seu jogo por goleada e ver o Água Santa fazendo uma goleada que tire esses 8 gols de diferença. Em relação às outras 3 vagas, todas de um mesmo grupo, o São Paulo é líder com 19, o Novo Horizontino é vice-líder com 19 e o São Bernardo aparece com 18 pontos. O São Paulo e o Novo Horizontino precisam vencer para não depender de um resultado do São Bernardo. Eu estou apostando nas vitórias do São Paulo e do Novo Horizontino e a classificação desses dois. Detalhe importante, o São Paulo pega o Ituano e Itu, o São Paulo não perde para o Ituano há 6 anos. E se confirmar o favoritismo e vencer, rebaixará o Ituano para a Série A2. O Ituano é um dos times do interior há mais tempo disputando a primeira divisão estadual. Bora fechar o vídeo e falar sobre o Corinthians. Quero te contar toda a verdade sobre os name rights do estádio corintiano. Muita gente tem perguntado e especulado desde o início da semana se o Corinthians já tem uma proposta oficial para vender o nome do seu estádio. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o nome do estádio já não foi vendido? Sim, para a Hypera Pharma, que decidiu colocar o nome da arena de Neoquímica Arena. Acordo de 300 milhões de reais por 20 anos de duração. De onde surgiu essa especulação a respeito da possibilidade de uma troca? E é importante contar que existe multa para quebra do contrato com a Hypera Pharma. Os valores não foram revelados, mas certamente uma multa pesada. Esse boato surge quando na última segunda-feira o presidente Augusto Melo, em conversa com jornalistas, admite que contratou uma empresa para levantar o valor do nome do estádio do Corinthians, mesmo tendo um acordo com a Neoquímica Arena, ele encomendou esse serviço. E a resposta desse grupo de estudos aponta que hoje os name rights do estádio corintiano valem mais de R$ 1 bilhão. Mais de R$ 1 bilhão.
foram 300 milhões de reais pagos em 20 anos, estão sendo pagos, né, em 20 anos pela Neoquímica Arena. O Augusto assegura que não existe negociação. A frase dele é a seguinte: não existe nenhuma negociação. Hoje está fora de cogitação trocar a Neoquímica por outra empresa, fecha aspas. Me permito imaginar que não é tão seguro assim, senão ele não teria contratado um grupo de estudos para apresentar a ele o valor da Neoquímica, ou vocês pensam diferente? O que ele assegura é que não tem proposta, que não tem negociação em andamento, mas só o simples vazamento dessa notícia permite ao mercado especular tais possibilidades. Ainda sobre name rights, vale contar que o Corinthians aí sim admite de forma pública que está tentando vender os name rights de seu centro de treinamento, que hoje tem o nome do Joaquim Grava, médico que trabalhou por bastante tempo no clube. A ideia do Corinthians é faturar pelo menos 250 milhões de reais num acordo de 20 anos. E aí, tá bom o valor? O que você pensa? Num acordo de 10 anos, desculpa. 25 milhões de reais por ano. A ideia é faturar mais com o CT do que o Corinthians tem em mãos hoje com a Neoquímica Arena. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de opinar sobre o que você quiser e de compartilhar nosso vídeo também. Combinado? Abraço, tchau!